Fala galera, vamos acompanhar a análise do jornalista da ESPN aí, do Linha de Passe, para desse empate, né, contra o Palmeiras, 1-1. Vamos ver o que vai rolar aí, o que eles vão falar, entendeu? Já o Pedro tá de volta, que ele tá gravando aqui o pós-jogo do canal 1. Então, se inscreve no canal, deixa o dedo no like, entendeu? E vamos analisar aí a conversa deles aí. A análise deles, né? Era claro, evidente. Ótima resposta. Vai precisar fazer o serviço amanhã, né? Mas já começa bem. Não, mas de qualquer maneira, né? mesmo que não faça o serviço amanhã, já é 1-1 para o Botafogo, porque verdade. são dois candidatos fortes ao título que não se aproximam, né? Lembrando que o Atlético também acabou derrotado, então você tem... E amanhã esse confronto direto com o Grêmio. Eu acho que o jogo de hoje, no fim das contas, ele é um jogo em que o resultado reflete o que foi a partida, de dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo de um domínio completo do Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo só consegue chegar no primeiro tempo aos 48 minutos da primeira etapa. É quando o Flamengo cria a sua primeira oportunidade. Então a gente teve um Palmeiras que fez 1-0, acho que refletiu mais ou menos, 2-0, refletiria mais ou menos o que foi o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças do Sampaoli, o Flamengo melhora demais, né? Acho que principalmente a entrada do Everton Ribeiro, por mais que o Arrascaeta também tenha feito a diferença a ponto de fazer o gol. Mas a verdade é que você tinha os dois caras abertos do Flamengo, praticamente alheios ao jogo, principalmente o Luiz Araújo, mas também o Cebolinha, que só participou justamente no final. E aí as mudanças acho que alteram completamente o panorama do jogo. O Palmeiras aí teve dificuldade para marcar. E no fim das contas o Flamengo chega à marcação do seu gol de maneira justa. 1-1 para quem, se a gente quiser olhar para os dois... Acho que é aquela questão, o Flamengo está na frente do Palmeiras, ainda que pouco à frente, mas está na frente do Palmeiras e deixou passar o jogo fora de casa com esse 1-1. Então é um resultado, acho que melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, porque na volta, no retorno, você vai ter o Flamengo jogando em casa. Mas acho que o resultado refletiu exatamente o que foi a partida de dois tempos bem distintos. O torcedor do Palmeiras, embora tenha empatado o jogo, sai um pouquinho mais satisfeito com o nível de desempenho da equipe, porque nos últimos jogos havia uma preocupação, me parece, pelo menos pelo primeiro tempo, que o Palmeiras hoje deu uma resposta melhor. Não, Pedro, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijo pra vocês, o Pac, Jean, Mário, fã de esporte. Bom estar com vocês nesse sábado. Muito bom, Saturday Night. É uma pergunta curiosa, porque eu tô com o Jean, que acaba sendo, não sei se melhor, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que ele não sai insatisfeito. Talvez com a atuação do primeiro tempo, mas com o resultado acho que não. E o torcedor do Palmeiras, se não tem exatamente um grau de satisfação ali pelo resultado, com o que não vinha apresentando o Palmeiras em alguns momentos dos últimos jogos, ele olhou para o primeiro tempo e falou, esse Palmeiras aí que eu me acostumei, que eu gostei, que dá para ser. Então, dá para ficar com algo positivo do primeiro tempo. E justamente pelo primeiro tempo tão positivo, que o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo, e por segurar em algum momento ali do segundo tempo, acho que fica um gostinho amargo desse gol sofrido aí. Palmeiras que vacila muito pouco nessa área do campo. Nessa área, dentro da área, se não contei errado ali, são 7 jogadores do Palmeiras. Raramente você dá um espaço para um jogador. E aí é o Arrascaeta. É uma bola do Everton, uma penetração ali do Arrascaeta, a qualidade vai empatar. O Flamengo talvez não seja o mais brilhante com a formação que teve no segundo tempo, mas o Sampaoli dá um passinho atrás, não funciona o que ele pensa para o primeiro tempo, volta com a formação basicamente igual a que conseguiu uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, se não me engano era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola, uma hora bate tanto ele até que fura quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar. Então fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, dava para ter vencido, então não é só pegar o recorte da análise, mas foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer. Não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli, teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola. Não é o levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Ficou um questionamento da oscilação, 4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos. Poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria
essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, era bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. Sampaoli. Vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na alternativa. Já saiu, né? Já tô na alternativa. Outro lado, então, venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente até tóxico que todo mundo Twitter. que estava no Twitter vai para essa alternativa. Sim, aí agora vai acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta, cadê o Everton Ribeiro, cadê o time que jogou bem no último meio de semana e tal. Fica um gostinho também pro torcedor, embora tenha empatado, aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marrinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação. Mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo. O que ele inventou? Tal? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem, Zucca? Fala, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, tá muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem a gente ouvir dele por que ele fez o que ele fez. Eu tô curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que é que eu imagino? Assim, eu não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que é que eu imagino? Que ele desarticulou o time, né, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele correu o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que no segundo tempo ele colocou os 2 caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí, fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, né? Na teoria, o jogo fica muito mais perigoso pro Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia. E tinha que fazer. Então, assim, eu não sei se ele errou. Mas eu acho que deu errado. Eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é perigoso. Ali faltou talvez um pouco mais de compromisso, e aí você dá espaço pro Santos. Mas é o jogo do que o Sampaoli acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura
do Palmeiras. Isso eu estava anotando aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos do Flamengo nesse novo trabalho de Sampaoli, que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Que início. E quando ele escala, hoje eu tô com o Zupa, é muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo. Muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem time. Mas assim, agora eu queria entender porque são 2 visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem as duas como joga? Acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão O Palmeiras do meio tem de campo. soltado muito os laterais. Só acho que ele Eu queria só discordo da questão do meio de apostar nas campo. costas. Porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil pro jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vitor e Gerson, você tem qualidade, mas eu não sei se você tem um embate físico pro meio campo do Palmeiras que entrou. Mas teria no menos com o Arrascaeta ou o Everton Teria Ribeiro. total, Exato, mas o que eu quer dizer, falo... ele não tem o Pulgar, O que eu né? penso Ele foi eu com os acho que o três ali. Sampaoli já falou em outras situações algo do tipo, sim, talvez eu tivesse que fazer essa opção porque eu estou pensando lá na frente, porque daqui a pouco ele vai ter outro tipo de jogador ali, ele vai ter peça que volta, ele vai ter um outro tipo de jogador. Ótimo, Alan. E ele fala isso. Ele já falou isso em coletiva. Talvez ele soubesse dos riscos que ele estava correndo, só que ele está olhando para frente. Não necessariamente olha só para esse jogo. E eu acho que se justifica a escalação. Talvez ele precise entender que o time dele funciona muito melhor com esses meios de criação, acho que isso como ele ficou fez no claro segundo pra tempo, ele. beleza. Só que o que ele quis? Eu acho que o debate parte daí. Tem muita coisa que é melhor ouvi-lo e a gente debater do que a gente começar a tirar a teoria. Só mas que tem não uma acho que coisa foi só para te passar, não acho que foi um devaneio. O Sampaoli inventou hoje e deu o primeiro tempo para o Palmeiras. Não acho que foi exatamente assim. O que você falou, né? Não funcionou. Deu errado. Sampaoli está falando. Vamos lá? Então, Agora. vamos lá. Estamos esperando, curiosidade. Vamos lá. Para definirem o jogo? Não, eu falo sempre a mesma coisa. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos. Mas eu penso que o time hizo muy buen segundo tempo, não ha sido o primeiro tempo, e podia haber ganado o jogo. O tema da decisão de los jugadores para definir un juego en el segundo tiempo, me parece que o time buscó y a lo mejor le faltó pegada en el último trecho para poder ganar o jogo. Sampaoli, na quarta-feira você falava sobre a importância dos jogadores do Flamengo se aproximarem e encontrarem os espaços a partir desse jogo de muita aproximação. E no time titular do Flamengo, no time considerado ideal, você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são jogadores de muito passe, muita articulação. E hoje você vem com uma escalação com Luiz Araújo e Everton Cebolinha, que tem um outro perfil de característica de jogo. Queria que você comentasse como esses 2 estilos, Luiz Araújo e Cebolinha numa formação e Arrascaeta e Everton Ribeiro no outro, dialogam com essa ideia do jogo de aproximação. Fica mais difícil fazer esse jogo de troca de passes, de interações e aproximações quando você tem esse perfil de jogador que iniciou o jogo hoje por característica, não por qualidade? Obrigado. Sí, tienes razón. Nosotros hoy pensamos en tener 2 extremos fijando afuera. Era una cancha difícil que pensamos que el 1 contra 1 en la banda iba a dar alguna solución, pero no fue así en realidad porque Otimi no tuvo la capacidad de jugar, no encontró bien los espacios. El segundo tiempo cuando voltó a la idea original ya fue un Timi que superó desde el juego a un rival, que es muy difícil y que tiene mucha velocidad de contra. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho para que Otimi tenga la posibilidad de jugar con extremos lineales, también teniendo laterales lineales, porque claro, si uno tiene laterales por dentro, puede tener extremos en esa posición. Hoy jugamos con laterales lineales y con extremos lineales, falta un poco de juego verdaderamente. Sampaoli, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o Luiz Araújo, que entrou hoje como titular. O que você achou da entrada dele no jogo de hoje? No, Luis, como falo siempre, Luis, yo tengo mucha expectativa con él porque conozco él desde Francia, pero bueno, normalmente tiene que adaptarse a un funcionamiento, pero creo que intentó y lamentablemente le tocó jugar en un 45 minutos donde Otimi no tuvo juego, entonces él pasó un poco desapercibido, tuvo una chance clara de gol
al final del primer tiempo, mas no pudimos ainda ver su mejor versión. Eu espero muito dele, sinceramente. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfo, canal Paparazzi Rubro Negro. Jorge, queria que você comentasse um pouquinho a respeito da ausência do Eric, que está suspenso e que, junto do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, é um dos jogadores que mais criam jogadas nessa equipe do Flamengo. O quanto o time sentiu aí essa ausência do Eric, especialmente no primeiro tempo, onde nem o Arrascaeta nem o Everton Ribeiro estavam em campo. E ainda mais agora que no próximo jogo do Brasileirão contra o Fluminense, o Flamengo vai ter os desfalques aí do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno também suspensos. Eu penso que Pulgar nos dá muita coisa desde o jogo, mas hoje ele não estava para jogar por suspensão, então jogou Thiago nessa posição, que é um jogador que se mueve mucho más que Pulgar, y bueno, pero Flamengo tiene que tener jugadores preparados para cuando falte uno. Ahora falta Fabricio y Ayrton, como se fala, y tendrá que jugar otro jugador. Seguramente primero tenemos que preparar el juego de un sintético de Paranaense, que va a ser muy difícil, y seguramente después pensaremos ya en el partido de Fluminense a fin de semana. Sampaoli, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Já projetando, inclusive, esse confronto de quarta-feira, lá em Curitiba, o que esperar de 3 jogadores que ainda não estiveram à sua disposição para o confronto de hoje? Gabigol, Léo Pereira, ambos entregues ao departamento médico que não conseguiram se recuperar, e o Alan, que será apresentado na segunda-feira, se ele já pode, inclusive, ser aproveitado e se já há uma tendência até de viajar para a capital paranaense. Sí, son jugadores que uno espera recuperar para cuarta-feira y tenerlo dentro del plantel. Alan está haciendo un trabajo duplo para ponerse en forma y vamos a testear él segunda y tercera para ver si él puede ayudar a gente algunos minutos, mas uno espera tener a todos los jugadores a disposición para jugar esa final que nos daría la posibilidad de pasar en Copa do Brasil. Professor, boa noite. Queria te perguntar se você sentiu no ambiente do jogo algum termo de pressão, de arbitragem, porque seu colega, por exemplo, Abel Ferreira, não vai dar entrevista hoje, como nenhum jogador falou, nem no intervalo, nem na saída. Isso porque o auxiliar do Abel disse que há um sistema contra o Palmeiras. Cara, com esse problema da CBF e do Palmeiras. Só estou te perguntando se você sentiu que isso trouxe algum ambiente de pressão a mais, de pressão externa, depois dessas declarações tão recentes do jogo contra o Flamengo, por favor. Não, sinceramente, eu penso que não puedo falar muito disso. Foi um jogo de futebol, onde passaram muitas coisas, jogadas de VAR, finas, penalti o no penalti, futebol. Então, de mi lado, lo único que me incomodó en un campo fue el gas pimienta que me afectó el hoyo. No, además, yo desde mi lugar falo siempre de que el fútbol te da, te quita, normal, para mí. Hoy fue un juego de 2 muy buenos times que van a pelear cosas seguramente y yo disfrutei o jogo. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu tenho visto que o Pedro cada vez mais tem tido mobilidade dentro do campo, tem buscado participar cada vez mais desse jogo por dentro de um modelo que busca muito também a superioridade numérica por fora. Eu queria que você explicasse esse processo que o Pedro vem passando com você para essa melhora, né, visível do Pedro na questão da mobilidade e participação dentro do jogo. Obrigado. Sí, él está intentando aprovechar espacio, generar superioridad por dentro para aprovechar ventaja por fuera. En proceso de un delantero que está más acostumbrado a hacer un fixo en el área, pero como un jugador que tiene mucha técnica, él puede salir de ahí y jugar y nos puede dar superioridades. No fue así en el primer tiempo porque Otimi no tuvo una buena lectura en la salida, era un 4 contra 2 en salida que teníamos que haber pronunciado mucho más y así empezar a generar eliminaciones del inicio y se incomodó el juego. Pero creo que Pedro va avanzando en esa comprensión de cómo utilizar desde su
su lugar central, superioridades en espacios. Tudo bom, Sampaoli? Boa noite. Lucas Passori, da Web Rádio Dimensão Esportiva. Você entrou com 2 jogadores muito agudos pelas pontas do campo, tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha, e no intervalo teve uma mudança não só de postura, mas também entrou o Everton Ribeiro. A mudança no panorama do jogo, você atribui mais à entrada do Everton Ribeiro ou realmente alguma conversa que você teve para mudar o ânimo da equipe que estava muito apagada no primeiro tempo? Obrigado. Las dos cosas. Mudar porque el equipo estaba muy apagado el primer tiempo, muy confuso y muy superado. Entonces la mudanza tiene que ver con buscar alguna relación con Rivero por dentro, con Wesley atacando por fuera, lo que falaba, diferentes canales para generar diferentes vínculos y así generar mejor la derecha y después también pasó en la izquierda. Pero bueno, creo que el plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Oi, professor Sampaoli, David Sharp do Antenados na Jogada. Vou te perguntar por que o Flamengo tem permitido tantas finalizações ao adversário, né? Aos adversários recentes. Não só hoje, como também até o próprio Atlético Paranaense finalizou quase tanto quanto o Flamengo, mesmo com tão pouca posse de bola. Isso vem sendo uma rotina. Como evitar isso, né? Porque imagino que você reconheça que é um problema do sistema defensivo do Flamengo. Sí, entiendo que hay cierta complicación. Creo que hoy yo imaginé un juego con laterales altos de Palmeiras, que por ahí podía haber decidido jugar con línea de 5 para intentar tapar los costados. Mas la verdad es que con el 4-1-4-1 no pudimos tapar esas relaciones por los costados y generaron mucho cruzamiento. Entonces, en un tiempo con el control del juego no se vio tanto eso, porque el dominio fue arenoso. Entonces, pasa mucho por quién domina o quién no domina. El equipo cuando lo dominan ainda no ha alcanzado esa fortaleza defensiva. Cuando domina es muy fuerte. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio. Sampaoli, tudo bem? Boa noite. Guilherme Silva, da Jovem Pan. Como está a situação do Alan, né? Um jogador que chegou recentemente, se recuperando ali de uma lesão na coluna. O torcedor tem uma expectativa para a estreia dele. Como é que está a situação dele? E se o Flamengo tem uma previsão para que ele seja relacionado pela primeira vez? No, él está recuperándose, está inactivo debido a una inactividad, más de su lesión que está recuperado, es su inactividad, entonces está trabajando en horario duplo para generar, recuperar. Yo pienso que vamos a intentar que él llegue cuarta-feira para ayudar a Otimi algunos minutos y bueno, y a partir de fin de semana que ven, contar con él algún tiempo más. Professor, última pergunta aqui. Boa noite, Sampaoli, Cidão Marinho da Litoral News. Eu senti que o Ayrton estava um pouco cansado na segunda etapa. Em certo momento ele até conversou com o senhor. De fato, ele pediu para sair. E se você se preocupou com o contragolpe da equipe do Palmeiras, que vinha com força pelas costas dele? Sí, sí. Bueno, normal. Todo Otimi estaba... Cuando fui la alineación de Otimi, inclusive falé con Arrascaeta, con Rivero. Teníamos dudas también de algunos jugadores porque... o sintéticos diferentes y bueno, teníamos que tratar de llegar a cuarta-feira sin tantas incomodidades. Entonces, él sintió mucho al final del juego, mas ya no teníamos mucho más cambio, entonces tuvimos que dejar a él más. Creo que Otimi hizo un esfuerzo enorme cuando fue superado y también cuando superó al rival, entonces fue un partido exigente. Creo que hoy las dos colectivas fueron mías. Muita pergunta, das duas minhas. Obrigado, professor. Obrigado a todos, boa noite. Sampaoli que dá respostas mais curtas, né? Ele é mais sucinto. Ele respondeu por ele e pelo Abel, né? Falou pelos dois, não teve jeito. E tem uma curiosidade logística no Maracanã, como os jogadores passam muito rápido, vai pouca gente para a coletiva. Hoje tinha bastante gente na coletiva, bastante pergunta. Até porque não vai ter zona mista do Flamengo. Exatamente, todo mundo lá. Dos dois. Exatamente.
69% de posse de bola no segundo tempo, Flamengo, 45% no primeiro tempo. Ó, e olha que esses 45% do primeiro tempo, isso aí foi muito pelo final do primeiro tempo. Isso. Durante a boa parte da primeira etapa, era tipo 70-30. Quando o Palmeiras faz 1-0, tava 68-32 pro Palmeiras em posse de bola. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo, depois do 1-0, o Flamengo começa a ficar um pouquinho mais com a bola e aí melhora um pouco a sua taxa de posse. As ações no ataque ali é que aumentam bem, né? De 41% para 61%. É número de chutes certos, mesmo número, né? E ações na área rival próximo ali, 9 para 12, mas de 41 para 61. Agora tá explicado, falou que jogadores não aguentariam os 90 minutos, nível de exigência, E ele deixou no ar que ele falou, ele esperava um Palmeiras com 3 zagueiros. Exatamente. Ele esperava o Palmeiras marcando em linha de 5, porque nos 2 últimos jogos, inclusive no Atlético Paranaense, que foi um time reserva praticamente, o Palmeiras também foi com 3 zagueiros, foi com um Naves ali, e no jogo contra o São Paulo também. Então eu acho que ele também justificou os pontas escalados. Não funcionou, ele foi surpreendido. Esperando o Palmeiras com 3 zagueiros e Mike Piquerez bem soltos, para ele tentar atacar o costado, como ele falou. Né? Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E é interessante porque é exatamente isso. Deu errado, não é que não tinha explicação. Sim. Não é que foi uma coisa ao Léo, porque o São Paulo inventou, o Flamengo não sei o quê. Não, tá tudo muito bem explicado, tem que fazer uma opção. Tá tudo muito explicadinho. E se ele tem a opção de no segundo tempo ter Ribeiro, Arrascaeta e Bruno, bom para ele. O Abel não tem. Tinha muita gente jovem, até por isso demora a mexer, até por isso o Palmeiras cansa. O Flamengo tem tempo para criar em algum momento e acabar fazendo gol como fez. Então, assim, o resumo assim, se ele realmente não tinha como contar com jogadores 90 minutos, né? Aí você pode questionar, mas tem que ir, porque o jogo com o Palmeiras é uma outra história. Mas vamos lá, são as informações que ele tem do departamento médico. E o que ele achou que viria. E o que ele achou que viria. De linha de 5, ele fala muito em que queria homens para 1 contra 1. Perfeito. Ele faz essa tática, ele ainda preserva o jogador, aí coloca no segundo tempo. Ele consegue sair do Allianz Parque com um empate. Flamengo agora 25 pontos aí, né? Ainda tem muito campeonato pela frente. Não deu errado. O que eu acho assim, a gente pode encontrar todas as justificativas, as explicações e compreender taticamente as escolhas dele. Mas é evidente que qualquer técnico que possa contar com o Arrascaeta 100% do ponto de vista físico não vai tirar o Arrascaeta do time. Então, assim, o primeiro motivo da saída do Arrascaeta não é evidentemente um motivo tático. Não é falar, não, esse jogador para esse tipo de jogo não serve para mim. Ele serve para todos os jogos, o Arrascaeta. Não é por isso. Então, a gente tem que partir dessa premissa para entender a escalação dele. Aí tudo bem, se você quiser discutir, e eu discuto isso, porque eu sempre acho que assim, essa priorização de Copa do Brasil que se dá aqui no Brasil já há algum tempo é bem discutível, sobretudo quando você fala de um jogo como esse, que é um jogo entre 2 times, entre os favoritos para conquistar a competição, ainda que hoje bem abaixo do Botafogo. Mas assim, a gente tem que lembrar disso. Primeiro, a saída do Arrascaeta não é uma escolha técnica ou tática acima de tudo. Não, ela é acima de tudo uma escolha física. E acho que ele até falou isso. Ele não costuma atribuir as ausências dos jogadores a escolhas físicas. Em geral, ele sempre dá a explicação tática de por que ele escolheu aquele substituto. Ele não gosta muito de falar, deixei de fora, porque senão ele não aguenta. Sim. Mas no final, ao responder a pergunta sobre o Ayrton Lucas, ele ainda citou o Arrascaeta. Então, esse é o primeiro ponto. Então o torcedor pode ficar bravo com o Sampaoli, que poderia ter começado com o Arrascaeta, mas assim, o Arrascaeta jogou todo o jogo contra o Atlético Paranaense. E muito bem, e num bom nível físico. E o torcedor não ia reclamar se ele não começasse jogando na próxima quarta-feira o jogo de volta? Acho que iria. Então esse tem que ser o primeiro ponto. O segundo ponto é, olha para o banco do Flamengo. Eu até brincava com o Zupa ali, enquanto a gente estava no camarim, e falava, cara, olha isso. E vem Everton Ribeiro. E vem Arrascaeta, e vem Bruno Henrique. Isso porque o Flamengo tinha desfalques como o Gabigol, como o Léo Pereira, enfim, como o Pulgar, desfalques importantes, desfalques que estão no time titular do Flamengo. São titulares. Então acho que assim, ele também faz valer a qualidade do elenco dizendo, pera lá, o meu adversário, ele não vai jogar 90 minutos no mesmo nível, seja por razões técnicas, porque se ele mudar para manter a questão física, ele vai ter que pôr os adolescentes que estão no banco de reservas, seja por razões físicas, porque se ele mantiver o time todo até os 40 do segundo tempo, o time vai cair fisicamente. Então, eu acho completamente normal nesse caso específico, embora eu não defenda a priorização da Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, eu acho completamente normal que nesse caso específico, no contexto que ele tinha, e sendo o Arrascaeta, o cara com histórico
de lesões que tem, tudo que aconteceu com a Arrascaeta no ano passado, ele diga, cara, esse cara para mim é especial. Esse cara, ele vai ser dosado, ele vai ser preservado. E falo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que naquele jogo em que ele trocou 5 contra o Bahia e tal, eu falei no final, o São Paulo tá louco. Sim. O Arrascaeta tá acabando de voltar de um longo período afastado. Primeiro jogo dele como titular, ele vai deixar o Arrascaeta 90 minutos em campo? Deixou. E o Arrascaeta estava sentindo no final daquele jogo. Eu acho que, desde então, se você for olhar, ele tem dosado aquele que é, para mim, indiscutivelmente, o seu melhor jogador do ponto de vista técnico. Bom, galera, tá aí, né? Os debates dos companheiros da imprensa de São Paulo. Cara, eu, sinceramente, não vou cair nessa pilha da torcida aí, que eu tô vendo a maioria das pessoas falar que era pra ter ido com o time principal. Então bota o time principal aí, todos os jogos, entendeu? E termina a temporada igual terminou a temporada de 2021. Todo mundo zoado, todo mundo quebrado, jogar final de Libertadores quebrado, jogar semifinal de Copa do Brasil, tomar 3-0. Joga assim, que aí vai ser maravilhoso. Gente, tem elenco, é pra mexer no elenco, gente. Tem elenco pra quê o Flamengo? É pra manter o mesmo time? Não faz sentido isso. Tem que mexer o elenco, gente. E o outro, Palmeiras, foi sorte, que era pro Flamengo ter vencido esse jogo. Everton Ribeiro não soltou a bola quando ele tinha que soltar a bola. Demorou a soltar a bola lá. Enfim, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, saudações brunegras.